Sra. Presidente, bom dia, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Secretário de Estado, falou de alguns temas que eu acho interessantes, nomeadamente na questão dos fluxos migratórios e do facto de, neste momento, termos uma capacidade estonteante e eficiente de resposta, e falou da questão dos ucranianos. Falámos aqui também na questão de o ser essencial e, neste momento, ser completamente imperativo trabalhar com os municípios, e falou-se na modernização, não só no poder central, mas no poder local. A minha primeira pergunta: considera-se o Governo responsável pela forma como são atribuídos os atestados de residência em Lisboa, que se existisse modernização e digitalização, percebíamos que estão 200 pessoas a viver na mesma habitação, quando são entregues 10.000 atestados de residência na Rua do Bem Formoso, em Lisboa? Considera que isto é uma prioridade ou não da modernização e da digitalização? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Deixe-me ser particularmente focado na sua pergunta. De facto, não é a responsabilidade desta área governativa resolver todas as dimensões dos migrantes que estão em Portugal. Mas o que o Sr. Deputado Bruno Nunes, neste caso, identificou claramente é que o digital pode ajudar. E eu congratulo-me com isso. Ou seja, está, de alguma maneira, a fazer ver ao Estado de Estado da digitalização e da modernização administrativa que há um campo ainda grande. Não gostaria de fazer uma brincadeira com o meu nome, mas, digamos, há um campo ainda largo para investir na área da digitalização. E é precisamente essa capacidade de nós... Eu reporto-me aqui à primeira intervenção do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, quando referiu os dados, extrair conhecimento dos dados através de inteligência artificial. Ora, aqui está o Sr. Deputado Bruno Nunes, uma ideia que eu vou levar comigo para partilhar no Governo, que é como é que nós podemos utilizar tecnologias mais avançadas para identificar disfuncionamentos. É verdade também que lhe vou dizer, nós já detectámos alguns. Como sabe, a imprensa relatou que, no caso dos agendamentos, havia empresas que abusivamente utilizavam os agendamentos para bloquearem uma série de agendamentos do futuro. Pois isso também já foi resolvido, garantindo nós que o agendamento não é dado a mais do que uma pessoa, mais do que uma vez no futuro imediato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Secretário de Estado, não levando a mal, certamente, não será necessário um campo largo, é preciso uma malha mais apertada para perceber aquilo que se passa pelas condições humanas em que estas pessoas vão vivendo em Lisboa com 200 pessoas dentro do mesmo apartamento. Bom, eu assisti com muita atenção uma entrevista que o Sr. Secretário de Estado deu no dia 23 de janeiro, onde foram falados diversos assuntos bastante interessantes em relação a esta questão da digitalização, e hoje falámos também aqui na questão de que está presente na nossa vida. Perguntou inclusive ao Sr. Deputado do PSD há quanto tempo não vai a um banco. Uma das grandes preocupações que nós temos, e já falámos disso noutras audições que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, nós percebemos o caminho da digitalização, mas queria que me dissesse concretamente o que é que está a ser feito para o combate à iliteracia digital e para não deixar para trás os mais velhos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. E obrigado uma vez mais por me dar a oportunidade de reiterar o enorme esforço, diria mesmo o incomparável esforço que este Governo tem feito nos aspectos das competências digitais. E aqui peço desculpa ao deputado Pedro Segonho, porque na altura não tive oportunidade de detalhar. Mas a iliteracia básica está a ser absolutamente endereçada com programas como o Eu Sou Digital. Aliás, o Eu Sou Digital, e aqui uma vez mais relevo a relevância dos aspectos municipais, locais e nacionais, o Eu Sou Digital é apenas mais um programa, porque a maior parte dos municípios onde eu tenho visitado têm programas de literacia digital para todas as pessoas muito em voga. Santo Tirso, Felgueiras, todos os sítios onde eu tenho estado demonstram que têm um investimento já muito grande nessa área. Mas nós vamos muito para além disso. Temos o programa Jovem Mais Digital, com um conjunto alargado de certificações alinhadas com as 350 horas, 16 percursos formativos. Para quê? Para permitir que os jovens, eles próprios, não fiquem só pela utilização das redes sociais, mas passem a utilizar isso no dia-a-dia da sua vida. O programa Emprego Mais Digital, o programa Líder Mais Digital, o chefe
cheque de formação para as pessoas que querem aprender mais na área da literacia digital, o formador mais digital, e isto para não falar em outras áreas específicas, como seja o C Academy, que já aqui falei, que permite a formação avançada. Portanto, o programa que este Governo tem em marcha, que aliás está no Programa de Ação para a Transição Digital, é extremamente alargado. Um dos pilares é precisamente o pilar das competências digitais. E é nesse que estamos a investir com toda a coragem e com todo o empenhamento e numa colaboração muito alargada com as universidades, com os politécnicos, com as escolas. O Eu Sou Digital, por exemplo, tem sido objeto muito interessante de dias das escolas abertas aos pais. São os alunos que ensinam os pais e os avós. O Instituto Português da Juventude e Desportos vai colaborar no sentido de atingir da ordem de 27.000 pessoas neste aspecto de coesão social, que é pôr jovens a ajudar pessoas que, não sendo nativas digitais, estão a querer fazer o passo para serem os novos digitais. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, eu referi-me aos mais velhos, o senhor baseou-se na resposta nos mais novos. Eu percebo, um dia serão mais velhos, mas eu neste momento estava preocupado com aqueles que atualmente são mais velhos. Nessa entrevista do dia 23 de janeiro, o senhor Secretário de Estado utilizou uma expressão que eu achei curiosa, que é: o Simplex não é um conjunto de medidas. Depois disse que monitorizamos constantemente e mensalmente todas as medidas e que não gostava de falar na concretização e na realização do PRR, mas sim na concretização dos planos. E referiu que existiam cerca de 80% que já estavam realizados. Eu gostava de lhe perguntar, efetivamente, a nível de verbas do PRR, quanto é que já foi gasto? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para a resposta. Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela pergunta. Eu, aliás, acho muito pertinente. Eu posso lhe dizer que já investimos na área do digital 574 milhões. Mas, particularmente, não parece muito elucidativo. Primeiro, porque os dados, de uma forma absolutamente transparente, estão no Recuperar Portugal e qualquer um dos seus deputados pode, ao minuto, perceber os investimentos que estão a ser feitos no contexto do PRR. Em particular, sinto-me particularmente confortável na área digital, porque é aquele em que há um investimento maior. Mas isso é irrelevante. Porquê é que ele é relevante? É só relevante porque o impacto digital, sendo em todas as áreas, porque na área da transição digital eu tenho a saúde, porque na área da transição digital eu tenho não só a administração pública, mas tenho o esforço que se faz na área das indústrias, por isso é particularmente importante que nós tenhamos um esforço acrescido. Mas não é isso que é relevante, porque, por vezes, tem-se esta ideia de que temos que gastar o dinheiro do PRR. Não, nós temos que monitorar o impacto. É isso mesmo que eu digo no Simplex. Eu anunciei 48 medidas, neste momento estão 23 das 29 medidas que deviam estar feitas até dezembro. O impacto delas vai ser monitorizado. Eu dei aqui alguns exemplos, por exemplo, a chave móvel digital, o facto de eu poder dizer hoje que estão 33 mil pessoas que, sem nós fazermos ainda um anúncio formal, já estão a utilizar a chave móvel digital para ativar os seus certificados no cartão de cidadão, é um exemplo de que nós estamos a monitorar o impacto. E isso é que é particularmente importante. Agora, as verbas estão a ser gastas, Sr. Deputado, terei todo o prazer em guiá-lo, mas a Recuperar Portugal, e aliás o portal da transparência, no qual nós temos feito um esforço particularmente grande. Não é por acaso que Portugal, nos últimos anos, naquilo que se chama o Open Data Maturity Report, sobe 10 posições. 10 posições, Sr. Deputado. Nós temos, nos dados abertos, no dado.gov e no portal da transparência, um esforço muito grande para que os seus deputados, mas os cidadãos, os empresários, saibam exatamente o que é que no PRR está a ser feito. Dir-me-á, mas no caso da indústria, por exemplo, temos ainda um investimento básico baixo. E eu posso lhe dizer que sim, se quiser detalhes, podemos perceber porque é que ainda não investimos nada nas testbeds, mas que estão a sair, porque é que ainda não investimos nada nos vouchers para as startups, mas que estão a sair, porque é que nas aceleradoras vamos a curto prazo investir e porque é que, por exemplo, no caso do emprego mais digital, já temos um investimento significativo, porque temos também uma ambição muito grande, que é de chegar a 200 mil empregados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, alertava só para os tempos. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem 2 minutos e meio, ou seja, faltam cerca de 4 minutos e meio. 4, 5, 6, 7, 8, sim. E o Sr. Secretário de Estado tem o tempo mais avançado para a resposta. Sr. Deputado. Bom, eu vou então fazer todas as perguntas seguidas, caso contrário não as farei atempadamente. A modernização pode começar pelo edifício da Assembleia, porque está a chover aqui dentro, o ar-condicionado arrebentou e está a haver uma cheia aqui atrás de mim. Pode começar por aqui a fazer a modernização,
que a coisa está a correr mal aqui atrás. Bom, o Sr. Secretário de Estado nessa entrevista do dia 23 de janeiro falou num dado importante que era a autenticação biométrica e disse que estava perto de ser realizada. Queria-lhe fazer a pergunta concreta: para quando? Disse também nessa entrevista que estava a ser desenvolvida uma aplicação para a verificação biométrica e que brevemente estaria disponível. Queria-lhe perguntar também para quando. E, entretanto, falámos da carteira de identidade digital comum a todos os países. E aqui há uma questão clara para lhe perguntar: quem é que vai gerir estes dados, se é para todos os países? Como é que vai ser cruzada esta informação de dados? Disse também que a grande justificação do investimento para a alteração do cartão de cidadão passava pelas medidas de segurança. Quais são as medidas de segurança inovadoras que este cartão de cidadão vai trazer? Mas disse uma coisa ainda mais curiosa nesta entrevista, que disse que os dados biométricos não são apenas para ser utilizados pelo Estado e que tencionam cruzá-los com o privado. Como é que tenciona, com a atual legislação, fazer este cruzamento de dados? Gostava ainda de lhe falar, já foi focado aqui hoje, mas não respondeu, a questão do Instituto Nacional de Estatística, que foi grave, e que à data de hoje o Conselho Diretivo não foi substituído, apesar da Comissão de Serviço deste Conselho Diretivo já ter terminado. Depois, vou aproveitar para fazer as perguntas. Em relação ao PRR, já lhe perguntei. Falou também na questão, e hoje já ficou esse assunto também, nas empresas que não cumprem os requisitos mínimos de cibersegurança. E que pretende aplicar a coimas. Nesse sentido, nós sabemos que, inclusive, dentro da máquina do Estado, tivemos um ataque às bases de dados da Segurança Social. Para além disso, houve um ataque também ao Hospital Garcia de Horta. Perceber qual foi o nível de comprometimento que existiu com este ataque, que segurança é que nós podemos dar aos nossos concidadãos em relação a estas questões. Depois, acelerando aqui um bocadinho o processo, na altura da sua entrevista, falou-se de uma questão que continua na ordem do dia, que é a tarifa social de internet. Considera ou não que foi um falhanço redondo a tarifa social de internet, porque foi desenhada por quem não conhece a realidade? Ou seja, as famílias e os pacotes de dados e de internet que têm estão, por norma, associados a pacotes de televisão e, portanto, tornou-se praticamente inviável e não compensatório para as famílias aderir à TSI. Confirma isto, considera que neste momento aquilo que foi a adesão é muito abaixo daquilo que estava esperado. Entretanto, o Sr. Secretário de Estado também tem falado algumas vezes em relação à mais-valia que é a presença da ESNA em Portugal e o facto de termos este organismo em Portugal. Ora bem, a ESNA, para quem não conhece, tem alguns objetivos bem definidos, nomeadamente monitorizar de forma contínua a informação sobre os ecossistemas de empreendedorismo nos países, partilhar melhores práticas e fornecer apoio aos países que implementaram estas mudanças concretas. A ESNA, dizem as notícias, que é uma estrutura bastante leve e que tem cerca de 10 pessoas, mas diz também, e temos informação, que o investimento do Estado ronda os 2 milhões de euros por ano na ESNA. Inicialmente previsto 1,5 milhões e mais tarde o Governo compromete-se com mais meio milhão. Gostava de lhe perguntar se considera que tem sido imperativa a presença da ESNA em Portugal, se estes 2 milhões podíamos quantificar como meio palco ou meio altar ou 4 indemnizações da TAP, se considera que este investimento vale a pena e o que é que de retorno temos tido por parte da ESNA. Ainda tenho 1 minuto e meio. No Orçamento de Estado, o Chega apresentou uma proposta para o Registro Único de Saúde. Este Registro Único de Saúde, caso o Sr. Secretário de Estado não tenha, eu posso lhe fazer chegar, pode não ter, é o projeto de lei número 38 que o Chega apresentou, tem sido, por parte de diversas entidades e associações de doentes, considerado como deveria ser uma aposta séria. Considera o Sr. Secretário de Estado válido, e é mais uma ideia que leva daqui também, e bem, ou considera que é uma boa proposta, ou considera que pelo facto de ter sido apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, como tem sido postura do Partido Socialista, não deve ser considerado.
Por último, o que é que a modernização e a digitalização está a fazer e pode fazer pela Justiça? Nós conhecemos, nomeadamente, os processos e a tormenta que é para os advogados quando têm que se deslocar a tribunal para consultar um processo esse que, por exemplo, o Ministério Público já o instruiu e, portanto, tem, imaginemos, 50 volumes. Se fosse o caso de José Sócrates seria muito mais, mas imaginemos que é um processo com 50 volumes e que já estão a decorrer os prazos e que os advogados têm meia dúzia de dias para poder consultar os processos, se considera ou não ridículo, nos dias que estamos, e para terminar, que os advogados tenham que ir com uma máquina de digitalizar documentos para os tribunais, para estar a digitalizar processos, perdendo, obviamente, dias de fundamentação jurídica no meio deste processo. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu espero que a referência ao edifício seja apenas anedótica, porque o que nos foca aqui é como é que a digitalização pode trazer um valor acrescentado às pessoas e aos cidadãos. Deixe-me dizer-lhe que, para ser claro, a biometria está já disponível. O Sr. Deputado, se tiver a autenticação.gov, pode, em qualquer momento, reativar os seus certificados, se não tiver feito, e, como eu referi, 33 mil pessoas já o fizeram, sem nós termos feito nenhuma publicidade. Portanto, a parte biométrica está em funcionamento. Quando me refere à utilização por privados, é verdade, porque os bancos podem utilizar precisamente a nossa chave móvel digital para garantirem que a pessoa que está a abrir, por exemplo, uma conta, é exatamente ela. Ou seja, a chave móvel digital garante que a utilização, a comparação dos dados que está no cartão de cidadão, os dados biométricos em movimento e os dados do Registro Nacional são absolutamente coerentes e, portanto, garantem não só ao acesso ao serviço público, mas o acesso dos privados à utilização indireta destas garantias. Relativamente à TSI, não, é verdade, estou de acordo com o Sr. Deputado, está muito abaixo das nossas expectativas. A sua referência aos pacotes é um desafio que nós temos, porque 89% das pessoas, dos domicílios em Portugal têm neste momento acesso a pacotes e, portanto, a relevância que as pessoas que têm, que estão na convergência das dificuldades económicas e do conhecimento suficiente para valorizarem o acesso à internet, em vez de valorizarem o acesso aos canais de televisão, é um desafio para nós todos e, portanto, faremos um ano que a tarifa social da internet está em funcionamento e até lá estamos a trabalhar a perceber exatamente com outros países como fizeram e como é que podemos modificar. O Registro Único de Saúde, e eu lamento dizer que não conheço especificamente a proposta do Chega, mas devo dizer, Sr. Deputado, que não é nada que me surpreenda na medida em que é um objetivo da década digital. Portugal comprometeu-se já há mais de 2 anos que, em 2030, temos o Registro Nacional de Saúde de todos os cidadãos partilhado ao nível europeu. E, portanto, não é uma questão de partilha de dados nem de acesso de dados, é uma questão de termos a capacidade de demonstrar o nosso Registro Único. Só mais um minuto, se me permitir, porque referiu o cartão de cidadão. A evolução é normal, é uma evolução tecnológica. Hoje vai ser muito mais seguro do que era o atual que nós temos. E quanto à carteira digital, não há, de facto, abertura de dados nenhum ao estrangeiro. É apenas um aspecto, tem um reconhecimento automático pelos outros países dessa carteira digital, enquanto a nossa carteira digital atual, somos um dos países mais avançados, tem um reconhecimento 1 a 1 pelos países. Portanto, é apenas uma agilização ao nível europeu. Muito obrigado.